E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver mais três questões de física, né? Separei três questões de estática, que é um dos assuntos de que eu gosto em física, beleza? Meu nível de física não é tão alto, mas essas questões vão servir só para a gente brincar um pouquinho e relembrar o conteúdo, beleza? Essa primeira questão que está aparecendo aí na tela é da F1 2013, a próxima é da Escola Naval 2016 e a última é do ITA 2011, beleza? Como eu falei, vamos fazer essas três questões só para brincar um pouquinho para a gente se divertir, beleza? Então, bora para as questões. Primeira questão aqui da iPhone, ela diz que tem uma viga metálica uniforme de massa 50 kg e 8 metros de comprimento, tá? Que está apoiado aí no ponto B e no ponto C. No ponto A, a gente tem uma força vertical apontada para baixo, de 20 newtons, e no ponto D, a gente tem uma força vertical apontada para cima, né? De 30 newtons. Ele diz que a viga está em equilíbrio estável e ele pede a força de reação em B. Bacana. Quando a gente trabalha com estática, a primeira coisa que a gente faz é sempre desenhar as forças, né? Então vamos começar a desenhar. Como a barra é uniforme, eu posso considerar que toda a massa dele está no centro de massa dele. No caso, seria aqui na metade da barra. Beleza? Todo o peso dele vai estar nesse centro de massa. Eu vou chamar de P de BA. Bacana? O peso da barra. Aqui no ponto B, a gente tem uma normal, que aponta para cima, né? E aqui no ponto C, a gente também tem uma força de reação, que eu vou chamar de NC, também apontando para cima. E temos F1 e F2, né? Como ele pede a força FB, né? Aqui ele chama de FB, então deixa eu chamar de FB também. FB. Eu vou fixar o ponto C aqui. Porque o ponto C não é relevante pra gente, né? No caso, a força que está sendo. A força de ação no ponto C não é relevante pra gente. Então eu vou fixar. O C vai ser meu eixo de rotação. A partir dele que eu vou fazer minhas contas, beleza? Se o ponto C é meu eixo de rotação, NC não conta pra gente. A gente não vai precisar se preocupar com ele, beleza? Qualquer força aplicada no eixo de rotação a gente não. Em estática, né? A gente não conta, beleza? Não serve para nossas contas. Então só vou ter que trabalhar com o resto. Agora eu tenho que trabalhar em equilíbrio, né? Todas as forças que fazem a barra girar no sentido anti-horário e todas as forças que fazem a barra girar no sentido horário. Tranquilo? Se a gente pegar, por exemplo, F1, eu tenho a minha barra, eu tenho o meu ponto C de apoio e eu estou fazendo uma força para baixo. Beleza? E a F1 faz a barra girar no sentido anti-horário. Vou chamar aqui, né? AH, anti-horário. Se eu pegar FB, novamente, vou ter meu ponto de apoio C aqui. E FB está tentando fazer a barra girar no sentido horário. Então, vou chamar aqui de H. Beleza? Esse PBA, né, o peso da barra, novamente, tem meu ponto de apoio C. E o peso da barra também faz girar no sentido anti-horário. Anti-horário. E o último, o F2, né? Novamente, meu ponto de apoio C. E o F2, que faz a barra girar no sentido anti-horário também. Então, todas giram no sentido anti-horário, né? Menos FB, que é o que eu quero descobrir. Então, agora é só botar na formulazinha, né? Então, FB vezes a distância dele por eixo de rotação, né? Que no caso seria 4 metros. Tem que ser igual F1 vezes a distância por eixo de rotação, que seria 2 mais 4, né? Seria 6. Que é uma multiplicação. Somado com o peso da barra. Vezes a distância dele, né? O peso da barra está exatamente no meio. Então, se tudo isso é 4, aqui tem que ser 2 também, né? Beleza. Vezes 2. Mais F2 vezes a distância até o eixo de rotação, né? Que é 2. Beleza? Então, 4 FB é igual. F1 ele me deu, né? F1 ele me deu vale 20. 20 vezes 6. Mais o peso da barra. Ele me disse que a massa é 50, mas eu quero o peso, né? Então tem que multiplicar pela gravidade. A gravidade ele me deu aqui embaixo, que vale 10. Então 50 vezes 10 dá 500. Vezes 2. Mais F2 que ele também me deu, né? Vale 30. 30 vezes 2. Show. Então, simplificando essa brincadeira aqui, né? Vamos começar a fazer as contas. 20 vezes 6 dá 120. Mais 500 vezes 2 dá 1000. Mais 30 vezes 2 dá 60. Bacana. Vou dividir todo mundo por 4 logo para facilitar as contas, né? F de B tem que ser igual. 120 dividido por 4 dá 30. 1000 dividido por 4 dá 250. 60 por 4 dá 15. Então, somando essa brincadeira toda, né? 30 mais 250 dá 280. Mais 15 dá 295. Isso aqui é a força que a gente tem. A força de reação, né?
no ponto B, que é isso que ele pede. E a gente fica a resposta aqui na letra C. Foi uma questão super clássica de estática, né? Eu acho que a questão mais padrão que a gente tem em estática é esse tipo aqui. Beleza? Uma questão que não tem dificuldade nenhuma. Se tu vê uma vez, tu já sai fazendo qualquer questão parecida com ela. Beleza? Então a gente já matou a da F1, agora bora para a questão da escola naval. Bora lá então. Essa questão da escola naval é bem interessante, né? É a mais teórica do que... Não precisa tanto de conta, né? Mais teoria. E ele diz para analisar a figura abaixo. Ele dá um plano inclinado, um bloquinho e um fio, né? Apoiado na parede. Na figura acima tem-se um bloco de massa M que se encontra sobre um plano inclinado sem atrito. Importante isso daí. Esse bloco está ligado à parte superior do plano por um fio ideal. Bacana. Sendo assim, assinale a opção que pode representar a variação do módulo das três forças que atuam sobre o bloco em função do ângulo de inclinação, né? Ou seja, está perguntando como é que essas forças vão variar, né? O módulo dessas forças, a força que está sendo aplicada, se tu aumenta ou diminui esse ângulo, né? Bacana. Primeiramente, a gente vai ter que calcular quais forças existem nesse bloquinho, né? Vou desenhar meu bloco M aqui. E aqui eu tenho um fio, né, que liga na parede. Então, eu tenho três forças atuando aqui, né? A primeira delas é a tração. Bacana. A segunda é a normal, né? A força de ação do chão no bloco. E a outra é o próprio peso. Bacana. Esse peso aqui, eu posso decompor esse peso. Só escrevendo aqui o ângulozinho alfa tá aqui embaixo. Que é o ângulo alfa. Esse peso dá para decompor ele, né? Eu vou chamar aqui de Px. E aqui de Py. E o atrito não tem, né? Por quê? Porque ele mesmo diz na questão que não tem atrito. Bacana. E esse ângulo alfa aqui, ó, tá exatamente aqui. O ângulo alfa. Bacana. Então, o P é o próprio P, né? O P não varia. Eu vou deixar ele quietinho aqui. Ele é sempre constante. Já vou escrever aqui. Por que ele é constante? Porque o teu peso não varia, independente do jeito que tu tiver, né? Se tu tiver em pé, de cabeça para baixo, o teu peso não vai variar, só se tu mudar de planeta, né? Como a gente tá trabalhando aqui no mesmo local, eu considero, né? Se não dá para resolver essa questão, o peso é sempre constante. A tração, como ele está em equilíbrio, tem que ser igual ao Px. E o Px, nesse caso, é o peso vezes o seno do ângulo. E a minha normal tem que ser igual ao Py. E o Py é o P, né, o peso vezes o cosseno do ângulo. Ora, agora a gente começa a trabalhar com as ideias, né? Como eu falei, o peso é sempre constante. Então, nos gráficos aqui, essa reta constante aqui que tem A, B e C em todas, né? É sempre se referindo ao peso. Bacana? Então, a gente só vai trabalhar com o resto. Ora, a tração é baseada no seno. É igual ao peso vezes o seno de θ. E a normal é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Como que é o gráfico, né, de uma função cosseno? Vou fazer um esboço aqui do gráfico. A função cosseno. A função cosseno começa no 1. Ela vai até o 0. Vai até o menos 1. Volta até o 0. E volta até o 1. Aqui quando ela é 1, está em 0 grau, né? Aqui quando ela chega em 0, é porque está em 90. Aqui quando ela chega em menos 1, aqui é 180. Aqui quando ela volta em 0 é 270. E aqui quando ela volta em 1, né? Que chegou em 360, a gente completou uma volta completa. Beleza? E a função seno, né? Vou deixar aqui do ladinho. A função seno começa no 0. Ela vai até 1. Depois ela começa a descer. Vai até o 0 de novo. Continua descendo. Vai até o menos 1. E sobe até o 0 de novo. Aqui, né? Deixa eu escrever aqui que é seno. Seno. Show? Aqui no 0, obviamente quando ela é 0 é porque é 0 grau. O ângulo, né? Esse θ aqui que eu tô falando quando eu falo 0 grau, 90 grau, é o ângulo, né? Aqui quando ela é 1, quando é o valor máximo, é porque tá em 90 graus. Bacana? Aqui em 0 é porque chegou em 180. Aqui quando chega em menos 1, é porque a gente chegou em 270. E quando volta pro 0, é porque ela chegou em 360. Bacana. Então o valor máximo, tanto do seno quanto do cosseno, é quando o seno e o cosseno é 1, né? Então o valor máximo de t é quando esse seno for igual a 1. Se o seno for igual a 1, o t é igual ao peso, né? Então o valor máximo que a tração atinge é o próprio peso. Da mesma forma, esse n, né? O n vai ser máximo quando o cosseno de θ for máximo. O cosseno de θ máximo é igual a 1. Então a normal máxima é quando ela for igual ao peso. Daqui a gente já consegue retirar a letra A,
Porque o máximo do cosseno tanto dos dois gráficos tem que ser igual, né? Então a letra A pode ir embora, a letra B pode ir embora também. A letra E também pode ir embora, porque eu não tenho duas retas assim. Ó. Se vocês analisarem aqui, eu não tenho duas retas, eu tenho que ter duas curvas. Uma para cima, uma para baixo assim, né? E outra para cá. Então essa aqui também pode ir embora. A letra C e a letra D são interessantes, elas são parecidas, mas elas não são iguais, né? A C tá errada porque a função cosseno, como tá ali no meu desenho, ela não faz isso aqui, uma curva para baixo. Ela faz uma curva para cima, assim, vamos dizer. Então isso aqui também tá fora. E a gente só sobra a letra D. Bacana. Isso aqui é, como eu falei, é uma questão muito mais teórica. Você teria que saber tanto o gráfico da função cosseno, né, esse daqui, quanto o gráfico da função seno. Porque tanto o peso quanto a tração, né, tanto a normal, perdão, e a tração, depende tanto de seno quanto de cosseno. Beleza? Então é uma questão bem teórica, mas ela não é difícil. Beleza? Eu acho que... Eu não lembro se a prova de 2016, porque faz tempo que eu vi ela, né? Mas essa não seria uma questão tão difícil assim. Seria uma questão que daria pra tu acertar. Tranquilo. Fazer ali no primeiro momento dá pra tu tirar um pontinho então. Show? Então já matamos a da escola naval também. Agora bora pra questão do ITA pra gente finalizar. Então bora lá. Beleza, bora pra última questão do ITA 2011, né? Essa questão, só lembrando que ela não tem alternativa, porque é da prova discursiva, beleza? A prova do ITA tem duas provas. Uma objetiva, de marcar X, e outra discursiva, né? Aberta, tu tem que mostrar tuas resoluções para a pessoa que vai corrigir, beleza? Então essa daí é a prova discursiva 2011 da prova do ITA, beleza? Eu só redesenhei a figura também, né? Ele ia ficar muito pequeno, tentei ampliar a figura quando eu trouxe pra cá, mas ia ficar sem qualidade nenhuma. Então eu redesenhei. Ficou meio esquisito o meu desenho, ficou bem esquisito na verdade, mas vai servir porque a gente precisa, beleza? Então bora pra questão. Questão 21 diz que tem uma barra homogênea articulada no pino O e mantida na posição horizontal por um fio fixado a uma distância X de O. Como mostra a figura, o fio passa por um conjunto de três polias, também sustenta um bloco de peso P, desprezando atrito e o peso da polia. Ele quer a força de ação em O, né? Eu não desenhei, o pino O seria aqui. Vou fixar esse ponto e ele quer a força de ação. Bacana. Então vamos começar desenhando as forças, né? O peso da barra eu posso considerar que está no meio, está realmente no centro de massa. Ele aponta obviamente para baixo, né? É o peso da barra. Aqui eu tenho o peso desse bloquinho, vou chamar de P, porque ele chamou de P. E aqui eu tenho a tração, né? Quando tem uma polia móvel, esses fios aqui, né? Eles dividem essa tração. Então aqui é T sobre 2. E aqui também é T sobre 2. Bacana. Aqui seria T sobre 4, porque está dividindo de novo por 2, né? E aqui também é T sobre 4. Como esse fio é contínuo, a força que eu tenho aqui apontando para cima também é T sobre 4. Bacana. Essa força de ação no pino O, né? Aponta para onde? Óbvio. Se eu tenho esse ponto O, se eu tirar ele, a barra cai. Então, obviamente, esse pino O tá forçando a barra para cima, né? Tá mantendo a barra para cima contra a gravidade. Ou contra o peso dele, né? Chamar aqui de força de ação. Beleza? Vamos trabalhar primeiro com estática para eu conseguir relacionar esse peso de B e essa tração sobre 4 aqui. Trabalho primeiro com estática. Bacana? Ora, se eu fixei esse ponto O, eu vou começar a trabalhar com ele, essa força de ação, por enquanto, não serve de nada para mim. Porque qualquer força, né, direcionada ou sobre o ponto o eixo de rotação, não vai servir para nossas contas, beleza? Então só vou trabalhar com a tração e o peso de B. Então, obviamente, o peso de B, considerando aqui meu dedo ponto O, né? O peso de B faz a barra girar no sentido horário. E a tração sobre 4 faz a barra girar no sentido anti-horário, né? Então, o peso de B vezes a distância dele até o eixo, né? Seria metade do tamanho da barra, ou seja, x mais y sobre 2, tem que ser igual a t sobre 4, vezes a distância dele até o eixo de rotação, né? Que é x, beleza? Agora, isolando p sobre b, eu tenho pb igual t vezes x vezes 2 sobre 4 que multiplica x mais y. Passando o x mais y sobre 2 para o outro lado. Posso simplificar aqui, né? Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 1. E meu peso de B vai ficar tx sobre 2x mais y. Beleza? Então eu tenho que o peso da barra é igual a tx que multiplica, perdão, dividido por 2 que multiplica x mais y. Mas em vez de deixar em função de t, vamos deixar em função de p, né? Obviamente, a tração, se está em equilíbrio, tem que ser igual ao peso, né? Então eu só vou substituir t
por P. Então, o peso da barra é igual o peso P, né? Vezes X, dividido por 2, e multiplica X mais Y. Show? Esse aqui é o peso da barra. Agora, como eu quero saber essa força de ação, a gente vai trabalhar só com equilíbrio de força, né? Eu vou ter igual, se essa barra tá parada, todas as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo. Beleza? As forças que apontam para cima, nesse caso, eu tenho a força de ação no ponto O. Perdão aqui. A força de ação no ponto O e o T sobre 4, né? Mas eu sei que o T é igual ao peso, então eu vou botar aqui P sobre 4. E para baixo, eu tenho apenas o peso da barra. Beleza? Que vale Px sobre 2 que multiplica x mais y. Beleza? Então só igualar essas forças, né? Só igualar essa brincadeira toda. Então a gente vai ter que a força de ação no pino O mais o peso sobre 4 é igual ao peso vezes x dividido por 2 que multiplica x mais y. Beleza? Passando esse P sobre 4 para o outro lado, né? Eu tenho P vezes x dividido por 2 que multiplica x mais y menos P sobre 4. Bacana? Agora eu vou fazer MMC, né? Mínimo múltiplo comum. MMC entre 2 multiplica x mais y e 4 é 4 multiplica x mais y. Bacana? Então, 4 que multiplica x mais y dividido por 2 que multiplica x mais y, só sobra o 2, né? 2 vezes px dá 2px. Menos p. 4 que multiplica x mais y dividido por 4 sobra x mais y. Beleza? Então, essa força de ação que ele está pedindo, a força de ação é igual a 2px menos px, só fazendo distributivo aqui, né? Menos py sobre 4 que multiplica x mais y. Então eu tenho 2px menos 1px dá o próprio px, né? Então minha força de ação vai ser px menos py sobre 4 que multiplica x mais y. Beleza. Só isolando o p, para ficar mais bonitinho, eu tenho que a minha força de ação, o que ele está pedindo, é igual ao peso que multiplica x menos y dividido por 4 que multiplica x mais y. Show? Essa é a força de ação no pino que ele está pedindo, né? Novamente, como eu falei, essa questão é discursiva, né? O ITA pede que tu resolva do jeito que tu preferir. E o instrutor só vai, o corretor só vai ver se as tuas contas estão certas, né? Se a tua conta faz sentido. E se eu não me engano, tu tem que explicar, né? No caso, não poderia ser só assim. Eu teria que explicar bonitinho como eu tô fazendo. Mas, como eu tô falando aqui com vocês, não precisa escrever, né? O que eu tô fazendo. Bacana? Espero que tenha curtido. Como eu falei, meu nível em física não é tão grande, né? Por isso que eu trago umas questões medianas, assim. Não são questões tão difíceis, mas também não são questões tão ridículas, assim, tão fáceis, assim. Beleza? Então, essas foram as questões de hoje. Espero que tenham curtido. Se possível, deixa um like aí para fortalecer. Qualquer problema, qualquer dúvida, né? Qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, beleza? E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Beleza. Valeu. Até a próxima.